Você já parou para pensar na jornada de um simples exame de sangue? Pois é. Por trás de cada resultado que um médico recebe, existe um mundo de precisão, de controle e de muita, mas muita responsabilidade. Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores dos laboratórios clínicos e usar a RDC 512 como nosso guia para entender como essa confiança toda é construída, resultado por resultado. E para começar, se liga nesse número que talvez seja uma surpresa. Imagina só uma consulta médica. Sabia que até 75% das decisões sobre um tratamento dependem dos resultados que saem de um laboratório? É isso mesmo. 3 em cada 4 decisões que podem literalmente mudar o rumo de uma vida. A responsabilidade, né, é gigantesca. Então, com tanta coisa em jogo, a pergunta é meio óbvia, né? Como é que se garante que cada laudo, cada resultado é 100% confiável? Bom, a resposta não está na sorte, não. Ela está num sistema super rigoroso de boas práticas e controle de qualidade, que é exatamente o que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender como é que tudo isso funciona, vamos quebrar o assunto em 6 pontos principais. A gente começa com a base legal, depois fala das pessoas e dos processos, aí passa pela segurança do ambiente e, por fim, pela busca constante por melhoria. Então, bora começar pela base de tudo, as regras do jogo. A confiança, ela não nasce do acaso, né? Ela é construída em cima de uma base muito sólida de regras e regulamentos. E aqui no Brasil, essa base é estabelecida principalmente pela Anvisa. Pensa na Anvisa como se fosse a grande guardiã da nossa saúde. É ela que cria um manual de instruções que todos os laboratórios clínicos precisam seguir à risca. Isso para garantir que tudo, desde a estrutura do prédio até o laudo final, seja seguro e de altíssima qualidade. E olha só, essas regras não ficam paradas no tempo não, elas evoluem. Começou lá em 2002 com a RDC 50, que focava na infraestrutura, e foi avançando até a RDC 512 de 2021, que é a estrela do nosso papo de hoje. E a evolução não para, com normas ainda mais recentes, o que só mostra que qualidade é uma jornada que nunca acaba. Agora, o ponto interessante é que nenhuma regra funciona sozinha, sem as pessoas certas para colocar tudo em prática. Você pode ter a tecnologia mais avançada, os processos mais perfeitos no papel, mas nada disso vale sem uma equipe qualificada e uma estrutura bem organizada. A RDC 512 define alguns pilares essenciais. É tipo montar um time de futebol, saca? Precisa de um capitão, que é o responsável técnico, precisa dos jogadores, a equipe, que tem que estar sempre treinando e se desenvolvendo, precisa de uma estratégia de jogo clara, que é a política de qualidade, e, claro, precisa da licença para entrar em campo. São esses elementos que garantem que o jogo seja jogado direitinho. Juntando tudo isso, a gente tem o que se chama de Boas Práticas de Laboratório, ou BPL. E não é só seguir uma lista de regras, viu? Pensa mais como se fosse a receita de bolo do laboratório. Ela diz exatamente como cada análise deve ser planejada, executada e registrada, para que o resultado final seja sempre perfeito e consistente. Certo, mas como é que essa cultura de qualidade vira a realidade no dia a dia? Aí a gente entra no próximo pilar, a padronização dos processos. Num laboratório, consistência é a palavra-chave. E o único jeito de conseguir isso é documentando absolutamente tudo. Pega o exemplo do procedimento operacional padrão, o famoso POP. Ele não é um documento para ficar esquecido na gaveta. Ele nasce, é aprovado, é usado no dia a dia, é revisado todo ano para ver se ainda está valendo, e se mudar alguma coisa, tudo fica registrado. É esse ciclo de vida que garante que todo mundo esteja sempre na mesma página, seguindo a mesma receita. E não são só os procedimentos que são padronizados, não. Cada método de análise precisa ser validado. O que isso significa? Que o laboratório tem que provar, com dados, que aquele método funciona como deveria. É como se fosse mais um cadeado de segurança em todo o processo. Beleza. Com pessoas e processos alinhados, a gente precisa olhar para o ambiente. Um laboratório é um lugar com riscos, não tem como negar. E controlar esses riscos é fundamental, tanto para a segurança da equipe quanto para a integridade das amostras. Pensa na segurança do laboratório como um escudo com várias camadas. A primeira é a infraestrutura, o prédio. Depois, vem o plano para lidar com riscos e resíduos. Em seguida, a garantia de que todos os equipamentos estão calibrados e funcionando perfeitamente. E, por fim, a camada mais importante de todas, uma equipe bem treinada para lidar com qualquer situação com total segurança. E agora a gente chega no último pilar, que talvez seja o mais dinâmico. Qualidade não é um destino final, um lugar onde se chega e pronto. É uma jornada, um processo de melhoria contínua. É sobre estar sempre buscando um jeito de ser melhor e mais seguro.
E para garantir essa melhoria, os laboratórios usam duas ferramentas que são cruciais. O controle interno, o C&Q, é como o aquecimento de um atleta antes da prova, uma checagem diária para ver se está tudo nos eixos. Já o controle externo, o C&Q, é a competição para valer. O laboratório é testado com amostra surpresa e seus resultados são comparados com os de outros laboratórios. Um garante a consistência do dia a dia, o outro a precisão em relação ao mercado. E é aqui que tudo faz sentido. Como essa citação resume bem todo esse esforço, toda essa regulamentação, todos esses processos, tudo isso tem um único objetivo: gerar resultados em que médicos e pacientes possam confiar de olhos fechados. Resultados que sejam realmente úteis para cuidar da saúde. Para garantir que esse sistema não fique só no papel, a RDC 512 exige auditorias internas todo ano. É um mecanismo para o próprio laboratório se inspecionar, encontrar pontos fracos e corrigir o que for preciso, mantendo o motor da melhoria contínua sempre girando. Então, da próxima vez que você pegar um resultado de exame, lembre-se da jornada complexa de qualidade que existe por trás dele. É um sistema vivo, em constante evolução, que busca a perfeição. Isso nos deixa com uma reflexão, principalmente para quem é da área. A pergunta nunca é: chegamos lá, mas sim, qual é o próximo passo para melhorar?